Olá, leitores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre reler livros. Recentemente eu estava reassistindo alguns vídeos do canal e notei que eu tinha uma espécie de tradição de início de ano: reler o livro O Pequeno Príncipe. E eu mantive essa tradição por cerca de 5 anos seguidos. Naquela época, e ainda hoje, eu considero que esse é um livro que funciona muito bem com diversos públicos diferentes. E tem um motivo para isso. Toda vez que você faz uma releitura do Pequeno Príncipe, você consegue ter uma reflexão diferente dessa história, o que pode acabar evidenciando o seu amadurecimento. Em toda a releitura que eu fiz desse livro, eu tive uma experiência completamente única e diferente dessa história que é tão incrível. A partir disso, eu observei a minha estante e notei que eu tenho sim diversos livros que eu quero reler ao longo da minha vida, por diversos motivos diferentes, mas nesse vídeo eu pretendo pontuar apenas 2 desses motivos e vou utilizar alguns livros como exemplo. Vamos começar então por A Metamorfose do Franz Kafka. Esse foi um livro que eu li há cerca de 5 anos atrás, quando eu tinha por volta dos meus 15/16 anos. É uma história que sim, eu ainda lembro de muitas passagens dela. Não foi um livro que eu acabei me esquecendo ao longo dos anos, mas creio eu que o meu amadurecimento, não somente como leitor, mas também como pessoa, faria com que eu tivesse uma interpretação diferente, uma perspectiva diferente dessa história. E o que aumentou ainda mais a minha vontade de reler esse livro foi uma leitura que realizei no final do ano passado. Estou me referindo à morte de Ivan Ilitch do Tolstói. É muito interessante e ao mesmo tempo extremamente triste observar o como esses dois personagens sempre viveram para agradar as pessoas que estão ao seu redor, para ser útil a essas pessoas, e por esse motivo sempre se dedicaram muito ao trabalho. E a partir do momento em que eles não são mais úteis para essas relações, eles são jogados de lado. E perceber em um momento tão delicado como esse, o como a sua vida não foi autêntica, é algo extremamente doloroso. Claro que ao realizar a releitura de um livro que eu gostei muito no passado, eu corro o risco de não gostar mais tanto dele desta vez. Mas acredito que ainda assim, essa é uma experiência extremamente válida e necessária na vida de um leitor. Porque realizar a releitura de um livro e não gostar tanto dele assim desta vez, pode evidenciar o como que você amadureceu, o como que seu gosto mudou. Mas aquela sensação que você teve na sua primeira leitura dessa história permanecerá, isso não vai mudar. Uma experiência de releitura muito interessante que eu tive há alguns anos atrás foi com o mangá Solanin, do Inio Asano. Na primeira vez que eu li essa história eu tinha cerca de 14 anos, lembro de ter gostado muito dela, mas ainda assim eu não tinha interpretado muito bem certas coisas dentro da história, eu não tinha entendido muito bem o que o Inio Asano queria transmitir para o leitor por meio desses personagens. Alguns anos depois, já com cerca de 17 anos, eu entrei em contato novamente com essa história e desta vez eu tive um contato mais profundo com esses personagens. Eu passei a entender um pouco melhor a mensagem desse mangá. E acredito eu que hoje, com 20 anos, uma idade bem similar ao dos protagonistas dessa obra, eu conseguiria ter sim uma perspectiva muito mais interessante. Esse é um tipo de história que eu considero que tem sim um momento ideal para você ler. É muito difícil que um adolescente de 14 anos tenha bagagem suficiente para compreender tudo que o Inio Asano quer transmitir com uma obra que fala muito sobre o início da vida adulta e o como que esse processo pode ser sim, muitas vezes, e na maioria das vezes, cansativo. Outro ponto que me motiva a reler certos livros é o fato de eu esquecer de certas histórias. E isso infelizmente aconteceu com Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um livro que eu li em 2020, lembro de ter gostado muito da história, mas foi uma leitura extremamente frenética e creio que foi por conta disso que ao longo dos anos eu fui me esquecendo dela, porque de fato eu não tive uma leitura muito profunda dessa história. E por esse motivo, creio eu que uma releitura desse romance vai ser quase que como uma experiência de primeira leitura. Dito tudo isso, provavelmente ficou muito claro para vocês que eu considero que sim, realizar releituras é uma experiência válida, necessária e muito interessante na vida de um leitor, pois isso não somente evidencia como que você amadureceu, cresceu como leitor, mas também e principalmente como pessoa.
Então, se você não tem esse hábito e quer adquiri-lo, eu recomendo que você comece a fazer isso por meio dos contos. Eu, particularmente, gosto muito de realizar a releitura de contos de autores como Lígia Fagundes Telles e Edgar Allan Poe. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já releu algum livro e como que foi a sua experiência. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!